Olá, pessoal. Que Deus venha abençoar poderosamente a vida de cada um de vocês nesse sábado maravilhoso que Deus nos concede. Que a presença de Deus, que a bênção de Deus esteja sobre sua vida. Hoje nós vamos falar sobre confiança. O texto está lá em Provérbios, no capítulo 3, o capítulo 3, 5, e diz assim: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie somente. Que os cientistas começam a desafiar Deus, nós chamamos Deus para um desafio e falam para Deus o seguinte: falam assim, olha, a única coisa que nos separava de você, Deus, era a capacidade de criar uma vida humana. E agora, com a capacidade que nós temos por meio da clonagem, nós conseguimos desenvolver um ser humano perfeito, funcional, igual o Senhor criou. Então nós emparelhamos contigo, agora nós estamos com a mesma capacidade que vocês. Aí Deus olhou e falou assim: é mesmo? É. Falei, então vamos fazer um teste, né? Eu quero ver como vocês fazem isso aí. E o cientista foi lá, pegou no laboratório, pegou um óvulo, pegou um esperma e montou lá, começou a fazer a cadeia de DNA, montou a cadeia de DNA todinha e daqui a pouco, pá, a mulher estava grávida e concebeu uma criança. E olhou, eles olharam para Deus e falou assim: você ouviu como nós conseguimos, alcançamos o mesmo nível que você? Deus olhou, bateu palmas ironicamente e disse para eles, falou assim: não, agora experimentem fazer sem usar a minha matéria-prima. Então, quando a gente entende isso, que por mais inteligente que o homem chegue, por mais conhecimento e sabedoria que a humanidade possa ter, nós sempre vamos ser dependentes de Deus, sempre vamos estar dependendo da matéria-prima de Deus, sempre estaremos dependendo do conhecimento que vem do alto. Nós só temos conhecimento, nós só sabemos aquilo que Deus quer que nós saibamos. Uma coisa que eu friso sempre, inclusive uma certa vez tive a oportunidade de estar com 2 cientistas lá do Brasil em uma palestra, e terminando a palestra teve um momento de um coffee break e tive a oportunidade de estar com esses 2 cientistas e no meio da conversa falando, um deles era cético total e o outro era mais ou menos, né? E eu virei para ele e falei assim: olha, então me explica só uma coisa, já que você acha que essa questão que a Bíblia é um livro interessante, mas não é um fato real, eu falei: só me explica uma coisa. Por que razão que nos tempos da história bíblica, no tempo bíblico, nós vemos construções tão sinuosas como as pirâmides que estão aí até hoje, para quem quiser lá ver, que hoje com toda a tecnologia que tem, com todos os cálculos, com tudo, o homem não consegue entender como é que foi feita. Eu falei assim: mas para não ficar só na questão das pirâmides, vamos falar em coisas mais comuns. Vamos falar do templo de Israel, o templo que foi destruído. Só do que sobra dele ali, da parte que sobra dele, já dá para perceber o tamanho da eficácia, da perfeição que tinha no templo. Eu falei: quando você vai pegando historicamente, sem olhar para a Bíblia, só olhando historicamente, os artefatos, como que eram feitos, as modelagens, né, como que se construía, os artesãos ali faziam. Um exemplo que eu até citei para ele, né, que é o tanque do sacrifício, que eram 12 bois feitos de bronze, com uma bacia equilibrada sobre seus chifres. Eu falei assim: então, como é que naquela época, sem ter a capacidade de medidas tão perfeitas como tem hoje, se conseguiu fazer tudo aquilo? Eu falei assim: quando o homem era mais próximo de Deus, indiferente das nações que eram, mas quando eles tinham uma proximidade com a questão do eterno, eles conseguiam fazer coisas que hoje não se conseguem. Eu falei: então, qual que é a explicação científica que tem para isso? Temos, a única explicação que nós temos e temos que acreditar nela e confiar plenamente nela é exatamente a questão de que Deus dá o conhecimento de acordo com o que nós buscamos a Ele. Há pouco eu estava respondendo numa das perguntas, num dos comentários do TikTok, a pessoa dizendo que cada dia que passa ela fica mais miserável. E foi que eu disse para ela e repito aqui, né? Miserável é somente o capeta, que não tem mais nada. Além de não ter mais nada, ele já está condenado, né? Condenado à perdição eterna. Nós, enquanto estamos vivos, temos
todos os motivos do mundo, todas as oportunidades do mundo para crescer, para prosperar, para desenvolver, para criar. Agora, para isso, nós temos que entender o que Salomão escreve aqui. Quando ele diz para ele, ele fala assim, olha, confia no Senhor de todo o seu coração e não confie somente no seu conhecimento, não confie apenas no seu conhecimento. Você pode estudar, buscar e tudo mais, e se você não acreditar naquele que criou, naquele que faz, naquele que pode fazer, não adianta nada. Todo esse conhecimento vai ser em vão. Quantas pessoas ao longo da minha vida, quantas pessoas que passaram pelo meu caminho, até mesmo nas épocas quando eu gerenciava a empresa, quantos currículos que eu não via ali de pessoas pedindo emprego para mim, e chegava ali a pessoa com faculdade, com pós-graduação, com vários cursos, tudo mais, e pedindo oportunidade de emprego para trabalhar de assistente administrativo. De que valeu todo o conhecimento que buscou? Não valeu de nada. Então, por quê? Conhecimento sem a atribuição daquele que pode dar, daquele que fornece, daquele que é todas as coisas, a própria palavra diz, né, Salomão, com toda a sua sabedoria, ele diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, se nós não buscarmos nesse, que é o que autor de todo conhecimento, autor de toda sabedoria, nós vamos só perder nosso tempo. Então, o conhecimento é bom, eu aconselho todo mundo de buscar o conhecimento, até porque a sabedoria, ela chega a partir do temor do Senhor, do conhecimento do Senhor, mas nós temos que buscar um constante conhecimento, estar sempre aprimorando o nosso conhecimento, estar buscando ali se edificar, lendo livros, procurando, estudando e cada vez mais crescendo a parte nossa intelectual, isso é super importante, mas sem esquecer o que é mais importante, que é o temor de Deus, que é o conhecimento de Deus, que é o conhecimento do Altíssimo. Então, quando você consegue conciliar as duas coisas, o conhecimento de Deus com o conhecimento humano da terra, certamente a sua vida vai ser abençoada, vai ser próspera, você vai crescer, vai prosperar cada vez mais. Isso é o que nós precisamos na nossa vida, é o que nós precisamos a cada dia buscar e entender. De nada adianta, eu gosto sempre de comentar isso, não adianta nada a gente ler livros, estudar, participar de palestras, participar de workshops. O que começa a acontecer? A pessoa vai ficando igual um obeso, né? A gente vê pessoas que comem demais, comem, não faz um exercício físico, não treina, não faz nada. O que vai acontecendo? Toda aquela comida que ele vai comendo, ela vai se acumulando e vai fazendo mal para ele. Por quê? Ele não gasta aquilo que ele precisava gastar. Ele não consegue ter esse gasto, né, de calórico. E assim também é a situação das nossas vidas, né? Quando nós começamos a ler, estudar e não colocamos nada em prática, nós vamos nos tornar obesos. Nós vamos ser os obesos mentais. A nossa mente vai ficar tão cheia de tanto conhecimento, de saber tanta coisa, de tanto estudo e sem proveito nenhum. E como a obesidade faz mal para o corpo, a obesidade mental faz mal para a sua mente. Automaticamente você vai começar a ter uma série de problemas. Então, o que nós precisamos? Entender que a base principal do conhecimento está em Deus e confiar em Deus, saber que Ele é Deus, que Ele é o Criador de todas as coisas, que nada do que existe existe sem Ele. Então, com base nisso, e nós esforçarmos em conhecer, certamente a bênção de Deus vai vir sobre as nossas vidas. Então é isso, pessoal, espero que essa palavra venha fazer diferença na sua vida, que você possa se esforçar em buscar o conhecimento de Deus, o conhecimento do Altíssimo, e lembrando sempre, né, que em Deus faremos proezas, que o conhecimento, a sabedoria e todo o entendimento vem de Deus. Tudo o que existe foi feito por Ele, e sem Ele nada do que seria. Que Deus abençoe fortemente a vida de cada um de vocês. Forte abraço, fique com Deus.